Senhor, hoje dia 13 de novembro, hoje é sexta-feira e até aqui o Senhor nos ajudou, a Ele toda a honra, toda a glória, porque a sua pedra de esquina, sua pedra principal, a pedra angular, a rocha eterna, o quinto reino já se manifestou sobre a nossa vida. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, a Ele todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor, também orando a respeito, claro, sempre, e sempre trazendo uma porçãozinha todo dia, lendo, depois orando pela tua casa, tua família, o nosso país, as eleições. Hoje, sexta-feira, domingo serão as eleições, estaremos escolhendo, os representantes do município, vereadores e prefeito. Então, que você esteja aí orando, eu também estou orando do meu lado aqui, jejuando, colocando tudo isso diante do Senhor. Por que nós fazemos isso? Porque é saudável nós orarmos pela nossa terra, nós entendermos que a nossa terra precisa de libertação, de cura, de restauração, de misericórdia, precisa de perdão, e nós precisamos viver essa condição, porque o nosso povo está aprisionado, alienado, e temos também agentes públicos, que se propõem a governar, que também contribuem para isso, porque são pessoas venais, uma boa parte deles são pessoas que se vendem, pessoas que são corruptas e corruptores, e nós devemos orar por tudo isso e colocar diante do Senhor. Mateus capítulo 6 diz ali sobre Mateus 5 sobre a lei moral, Mateus 6 sobre a lei religiosa, a nossa prática, a nossa vida espiritual no nosso cotidiano e no nosso dia a dia, Então, o que significa isso? Qual é a razão de estarmos lendo? Porque nós precisamos entender o reino. E Mateus capítulo 5, 6 e 7 fala exatamente sobre o reino dos céus. E o que significa esse reino dos céus? Porque o reino dos céus é, na verdade, o guarda-chuva, vamos dizer, a cobertura maior. Se eu não entender o reino, eu não vou entender o ministério de Jesus Cristo. Se eu não entender o ministério de Jesus Cristo, eu não vou saber, na minha relação, seja ela pessoal, ou seja na minha relação como comunidade, em coletivo, essa relação vai ficar com ruído. Essa relação não será plena. Por quê? Porque eu não vou entender o reino. Se eu não entender o reino, eu não vou entender o papel de Jesus Cristo. Eu não vou entender o que será de mim pós-morte, o que significa inferno e céu, e o que significa viver nesse reino, quais são os fundamentos desse reino, sobre quais bases de fundamentação esse reino está apoiado. Então a visão de reino é para nós um conceito muito caro, que precisa ser pontuado, que precisa ser pensado, meditado, trabalhado, para que nós tenhamos o conceito, a consciência completa do que significa o reino dos céus. E por que Jesus começa exatamente o seu ministério sublinhando exatamente isso? Arrependei-vos, pois vos está próximo o reino dos céus. E esse reino é tão maravilhoso, mas ele precisa ser aprendido, ele precisa ser desenvolvido, Vamos pensar um pouquinho sobre aquilo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Quando os alemães, a maioria, a esmagadora maioria da população, entrou, eu vou falar um termo mais atual, entrou na vibe de Hitler,
E o cidadão alemão, a massa alemã, principalmente da classe do proletariado da época, comprou essa camisa, vestiu essa camisa de Hitler. E isso foi tão assintoso, foi tão profundo, que o povo alemão, depois da guerra, precisou passar por vamos dizer assim, por décadas de tratamento pessoal, familiar, para entender o que aconteceu no Terceiro Reich e porque os alemães foram tão, vamos dizer assim, foram depreciados nos seus valores. Só para você lembrar, o povo alemão, a cultura alemã, é uma cultura baseada na Bíblia, né? São grandes teólogos. Por exemplo, eu falei aqui de Joaquim Jeremias, quando a gente estava falando de O Pão Nosso de Cada Dia. Joaquim Jeremias é um pastor luterano, né? Que viveu entre 1900, se eu não me engano, entre 1900 e 1979, quando ele veio a falecer. E quando ele escreve sobre o Pai Nosso, ele escreve mais ou menos em 1935. Ou seja, a questão da guerra, daquilo que Hitler e alguns líderes não haviam engolido, o resultado da Primeira Guerra, então eles estavam como que reeditando a Primeira Guerra. Daí, alguns historiadores chamarem da Grande Guerra, né? Fazendo exatamente essa ligação entre a Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918, e a Segunda Guerra Mundial, que termina em 1945. Então, só para a gente entender o pano de fundo, só para a gente entender o que significa o reino aos olhos de Deus. Então, o povo alemão precisou passar por uma imersão terapêutica pós-guerra, que, creio eu, que vem viver o ápice em 1988, 89, quando é a destruição dos muros de Berlim, né? Quando é quebrada a separação entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, né? Ali a cura do povo foi estabelecida enquanto povo, enquanto nação, enquanto cultura, né? Claro, aculturados pelos americanos, né? Quem cantou na quebra da muralha de Berlim, dos muros, né, da Alemanha, foi aquele ator, né, que na época encenava um papel muito falado lá na Alemanha, que era como é que chama? Aquele carro preto, a super máquina. Então, claro que foi aculturado, a calça de jeans, a cultura americana, tudo bem. Mas você percebe o quê? Que o alemão, depois disso, o povo alemão, trabalhou muito e trabalha até os dias de hoje para poder tirar essa má impressão que ficou no mundo. Então, qual é a luta do embaixador alemão, seja onde ele estiver, seja em qual país ele estiver? É poder mostrar que a Alemanha não é tudo aquilo que Hitler vendeu em 1945. 1945 não, entre 1930 e 1945. Mas a Alemanha é muito além disso. Então foi uma... E quando você viu aqui na Copa do Mundo, quando foi aqui no Brasil, os alemães, a necessidade que eles tinham de ir para uma região, vamos dizer assim, de um clima muito quente, né? Em condições de hospedagem muito pior do que todas as outras delegações de futebol, e ali eles fizeram um trabalho social e tal, comunitário. Por quê? Porque o alemão, ele precisa vender uma outra aparência, uma outra história, porque existem ainda marcas muito ruins da Segunda Guerra Mundial. Então, quando a gente fala de reino, nós, como embaixadores desse reino, precisamos primeiro entender quem é esse reino. Quais são as suas prioridades?
Qual é a base de sustentação? Quem é o rei desse reino? O que significa ser um cidadão desse reino, um súdito desse reino, onde reconhece o governo desse rei, desse Senhor? Então é um trabalho, é um desenvolvimento. Daí eu sempre falar para você que salvação é diferente de conversão. Ainda que a gente fale assim no dia a dia, tantas pessoas se converteram, fulano se converteu. Na verdade, a pessoa aceitou a Jesus, a ideia de Jesus Cristo quem é, e a partir dali começa uma caminhada para se converter de fato. Porque a conversão, ela vai depender da minha disposição em incorporar esse reino, essa nova fase na minha vida. Então, o que Jesus está fazendo aqui é realmente mostrando, ensinando, desenvolvendo esse reino. E a oração do Pai Nosso, ela é crucial. Porque na oração, na estrutura da oração, existem todos os pontos necessários para que esse reino seja ao menos entendido por mim. Para que, num segundo momento, eu possa também desejar vivenciar, desejar com que esse reino faça parte integral da minha vida e eu use esse reino, os princípios desse reino, como a minha plataforma de vida. Então não adianta eu falar de céu, não adianta eu falar de inferno, não adianta eu falar de salvação, não adianta eu falar de nenhum assunto na palavra de Deus, se eu não entender o que significa esse reino e o que Deus deseja quando Ele diz que esse reino é tomado por esforço. Então quando a gente lê aqui, por exemplo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, é diferente da palavra reino do versículo 13, que diz assim, pois teu é o reino. No versículo 13, teu é o reino no sentido macro, na amplitude, na sua completude. Venha o teu reino, né? Venha toda essa atmosfera. Já no versículo 10, venha o teu reino, venha o teu governo, venha o teu reinado. Por quê? Porque em algumas partes, em alguns espaços no universo, esse reino está corrompido. Esse governo não está se manifestando de fato e de direito. E nós, como servos de Deus, como diz, a gente leu lá no Salmo 115, que Deus diz que o céu pertence a Ele, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então é exatamente essa expressão, e daí sermos chamados de embaixadores, cidadãos dos céus, é essa expressão de reino, de governo, que nós temos que mostrar, temos que, desculpe o termo, né? Mas temos que, eu não vou falar essa palavra não, porque alguém pode entender diferente, mas nós temos que demonstrar, expressar, fazer com que esse reino se torne conhecido, palatável aos olhos dos outros. E daí essa nossa guerra, essa nossa luta diária, minuto a minuto, para que esse reino se manifeste. Quando diz a palavra assim, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Por quê? E é isso que eu quero terminar falando sobre isso hoje. Perdoa as nossas dívidas, está fazendo alusão a Levítico 25. Levítico 25, versículo 23, a gente já leu ontem, não vou ler de novo, diz o seguinte, olha, eu sou o verdadeiro proprietário da terra. Se vocês estão nessa terra, é por concessão. Então, no ano do jubileu, no 50º ano, essa propriedade que foi tomada do seu primeiro proprietário, entre aspas, né? Depois de Deus, o primeiro proprietário, deve voltar para ele.
Não importa se ele pagou, se ele não pagou a dívida, vai voltar, porque é o ano do jubileu, é o ano do perdão. É o ano em que senhor e escravo, credor e devedor se manifestarão e estarão no mesmo nível. Não haverá mais endividado, não haverá mais escravo, não haverá mais credor, não haverá mais senhor. Me entendeu? Seja isso em qualquer área, seja na área financeira, material e, claro, seja na área espiritual, perdão de pecados, dívidas. Daí, Paulo escreveu no livro dos Colossenses o seguinte: a cédula de dívida ele rasgou. Então, quando diz assim, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, significa o quê? Que a muralha da vergonha, a muralha da separação entre devedor e credor, ele vai quebrar em definitivo. No reino dos céus, não tem credor e não tem devedor. No reino dos céus, não tem senhor e não tem escravo. Por quê? Porque só existe um rei. E esse rei nos chama de irmãos. E nós nos conhecemos e nos respeitamos como irmãos, debaixo do mesmo senhorio, filhos do mesmo Deus. E isso é tão sério, que eu quero terminar lendo Lucas capítulo 15. Lembra de Lucas 15? Claro que você lembra. É a parábola do filho pródigo, uma das passagens, né, da Bíblia mais conhecidas, né? Salmo 23, João 3,16, a oração do Pai Nosso, e depois já vem a parábola do filho pródigo, né? Então, versículo 11 de Lucas 15 diz o seguinte: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores, ou seja, um dos teus diaristas, né? Que não tem vínculo empregatício, mas são trabalhadores de momento, sazonais. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. A palavra do Senhor aqui, ela é muito didática, né? Pedagógica. O nosso Deus é muito simples para explicar a profundidade desse reino. Então, esse filho mais novo, pura e simplesmente um dia chegou assim para o pai e fala: Pai, eu não sei se você está vivo ou morto, eu não quero nem saber. Imagina a decepção do pai, o desapontamento, a tristeza do pai em ouvir isso do filho.
eu quero a minha parte. Ou seja, se você estiver vivo, eu já estou te matando. Eu quero a minha parte. E o pai, com certeza, de maneira resiliente, faz lá a partilha, a minha esposa fica com tanto, os meus outros filhos e o meu filho mais velho ficam com tanto, e o meu filho mais novo, o caçula, vai levar essa porção. E aí depois de alguns dias fala, eu vou embora, eu vou viver a minha vida. Soberbamente, ele vai embora e vira e dá as costas para o pai, sua casa, sua família, tradição, cultura, ensino, respeito, tudo. Ele coloca tudo por terra e vai embora. E a palavra do Senhor fala que ele vai com bastante dinheiro, mas ele gasta dissolutamente. Ao gastar dissolutamente, a Bíblia diz o seguinte, que ele chegou num nível tão baixo, olha que para o judeu, porco é maldito, né? Você sabe disso, a carne de porco, porque é um animal que come de resto. Na cultura judaica, na tradição judaica, hebraica, não se... um homem de Deus, né? Um homem que teme a Deus, não se alimenta de animais que se alimentam de resto. Então, todo animal que se alimenta de resto não é bem-vindo no cardápio judaico, né? Então, lagosta, camarão, ave de rapina, cachorro, porco, qualquer animal que se alimente de resto não é bem-vindo. Então, ele não apenas desce ao último nível, mas a Bíblia fala que ele fica disputando com os porcos a comida de porco, lavagem, as alfarrobas dos porcos, a tal ponto que ele cai em si e fala, os diaristas do meu pai, ou seja, aqueles que meu pai contrata assim, de uma maneira completamente sazonal, de quando em quando, pessoas que não têm qualquer vínculo com meu pai, têm mais honra do que eu, voltarei para ser escravo do meu pai. Ele volta e ele diz para o seu pai, já não sou digno de ser chamado filho. Mas o pai, a Bíblia fala no texto no grego, né, que o pai lhe cobre de beijos, o pai lhe abraça, o pai devolve o anel, significa questão de autoridade, estou devolvendo a tua autoridade. O pai lhe cobre com uma capa, um manto, que só o filho herdeiro poderia ter. O pai lhe dá sandálias. Naquela época só usava sandálias o proprietário da terra. Os funcionários, ou até mesmo os outros familiares, não usavam sandálias. Porque sandália era uma questão de dignidade, de alguém que tinha o senhorio de tudo aquilo. E o pai lhe dá a capa, as sandálias e o anel. Ou seja, tudo aquilo que o filho havia desprezado, perdido, inclusive perdido todo o dinheiro que o pai tinha dado, o pai lhe perdoa completamente e o chama de filho, ou seja, o chama para fazer parte novamente do seu reino. É exatamente isso. Quando nós oramos e clamamos ao Senhor, Pai, perdoa-nos nas nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Ou seja, Pai, tem misericórdia. Eu não entendi o teu reino. Eu não entendi a autoridade da tua casa. Eu desprezei a lógica de vida que o Senhor me ofereceu. Eu depreciei toda a autoridade e constituição que um dia o Senhor derramou sobre a humanidade, com certeza sobre a minha vida também. Mas eu me rendo aos teus pés. Já não sou digno mais. E aí vem o Senhor Jesus, na pessoa do irmão mais velho. Claro que esse irmão mais velho aqui, da parábola do filho pródigo, não fez bem assim, mas Jesus faz. Aí vem o Senhor Jesus e tira o seu anel, tira a sua capa, tira as suas sandálias. E ele sai da lógica de primogênito, de herdeiro absoluto,
na sua constituição de primogenitura que ele tem, ele sai para pagar a nossa dívida, para que nós possamos ter o anel, a capa e as sandálias e sermos beijados pelo Senhor, pelo Pai, e sermos chamados de filhos. Gente, a palavra de Deus ela é maravilhosa. E eu e você temos que entender a profundidade desse reino. Porque se eu e você não entendermos a profundidade, a amplitude, a magnitude, a eternidade, a perfeição desse reino, nós não vamos ter entendido nada. Nada. Vamos viver uma vida tacanha, pequena, fraca, frágil, porque esse reino dos céus ainda não está totalmente incorporado pela nossa maneira de ser, de pensar, de sentir, de falar. Então, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, é o sentimento do filho pródigo. Quando ele olha para o céu e diz, pequei contra os céus, ou seja, eu depreciei o nome daquele que é santo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Eu profanei pela minha fragilidade, pela minha fraqueza. Venha o teu reino, venha o teu governo. Eu estou clamando, eu estou atraindo, eu estou invocando novamente o seu governo sobre a minha vida, sobre a minha história de vida. E seja feita a tua vontade, assim na terra, como o Senhor lá no teu reino, no céu dos céus, já estabeleceu todas as coisas. Então, é exatamente esse sentimento que nós temos que ter à flor da nossa pele em nome de Jesus. Amanhã tem mais. Vamos orar, colocar diante do Senhor em nome de Jesus. A palavra de Deus é uma frase distante, né? Credor e endividado, senhor e escravo, já serão todos nivelados, porque haverá somente um Senhor, um só Senhor, um só Salvador, um só Espírito, um só batismo, um só reino, em nome de Jesus. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te engrandecemos pela tua palavra. O que podemos dizer, senão nos maravilharmos com aquilo que o Senhor está propondo sobre a nossa casa, a nossa família, os nossos queridos, filhos, netos, avós, tios, sobrinhos, pais, marido, esposa. Senhor, em nome de Jesus, derrama-te com o mover desse reino sobre a nossa casa, a nossa família, os nossos queridos. E nós daremos sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Eu repreendo, em nome de Jesus, toda a maldição da terra que está sobre as nossas casas, as nossas famílias. Eu repreendo e peço perdão conjuntamente com meus irmãos por todas as vezes que nós não compreendemos e não vivemos a excelência do reino, a flor da nossa pele. Perdoa-nos. Por isso, visita-nos com a tua cura, visita os nossos músculos, os nossos órgãos, o coração, artérias, veias, em nome de Jesus. Vem com a tua cura, com a tua saúde. Senhor, visita o Bispo Antônio, toda a sua família, minha tia Rosália, a Eva, seus queridos filhos, netos, Magda, Valtir, Andréia, Josué, Joel, Vitor. Tua graça, tua glória sobre a Márcia, sobre o Fábio, João, Roseli, familiares. Derrama-te, ó Deus, sobre a vida do seu João, Dona Dária, Dona Nadir, seu Toninho, com cura, com saúde, com bem-estar. Amanda, a glória do Senhor se manifestando, a Kátia. Deus de maravilhas, Deus de poder, Dona Maria Helena, curando, visitando. Toca,
visita os nossos olhos, ouvidos, cura, ressuscita. E nós daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Abençoa o nosso país, época de eleição. Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia da nossa terra, sara a nossa terra, quebra essa maldição, tem misericórdia, perdoa o nosso país, perdoa os nossos pecados, a nossa transgressão. Ó Deus, e nós faremos sempre alusão ao nome do Senhor, o nome que precisa ser santificado na nossa terra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o Deus maravilhoso, o Deus de amor esteja sobre a tua vida, o Filho Jesus Cristo derramando essa vida abundante e o mover do Espírito Santo nos convencendo, trazendo da sua justiça, do conhecimento do pecado e do juízo, e ao mesmo tempo nos libertando, né? O Espírito do consolo se derrame sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Até amanhã tem mais. Um beijo, sexta-feira maravilhosa, fiquem na paz. Tchau, tchau.